Oi, meu nome é Kaline e eu vou explicar sobre o nosso projeto, fazer uma introdução, né, explicando sobre o que a gente fez para o nosso projeto final de programação orientada a objetos. A gente escolheu um sistema de pedidos para um restaurante que a gente está pensando em facilitar, né, a vida desses funcionários de estabelecimentos comerciais, né, alimentícios. E esse sistema ele vai permitir que garçom, gerente, todos esses funcionários interajam de uma forma um pouco mais simples com os clientes. E os clientes também interajam, né, muito mais facilmente com esses funcionários. O nosso código ele foi dividido em várias classes, em duas pastas, a Model, a Service, que a gente colocou o sistema restaurante, e a Model a gente colocou as outras. E a main a gente deixou, entre aspas, solta. Bom, a primeira classe que eu vou explicar é a cardápio. E a cardápio, ela armazena os produtos que vão ser oferecidos nesse estabelecimento. Então, ela vai ter uma lista de produtos, né? E nessa lista a gente pode adicionar, remover, conforme a necessidade. Então, a gente tem os métodos buscar produto, listar produtos, remover produtos e adicionar. Aqui a gente pode adicionar, remover, listar um produto ou buscar um produto, né? Se ele existe ou não no nosso cardápio. Já na nossa classe produto, a gente vai ter um nome e o preço do produto. E é isso, gente. E ela vai aparecer no cardápio. Na nossa classe mesa, a gente vai ter informações. Deixa eu só subir aqui. Na nossa classe mesa, ela vai armazenar informações sobre o número da mesa, os clientes que estão nela, né, o nome deles, os pedidos que foram feitos, e a gente pode adicionar novos clientes e também calcular o valor da conta no final. A gente pode buscar o cliente, né, o cliente que a gente pode adicionar, buscar, né, o nome do cliente e adicionar um pedido novo e no final calcular a conta desse cliente. Na nossa classe cliente, bom, na nossa classe cliente, a classe cliente ela é bem básica, bem simples, né? Ela vai ter o nome, o CPF do cliente, né? String, nome, string CPF, bem simples. E agora eu vou falar sobre a classe funcionário. E na classe funcionário, aliás, falando sobre a classe funcionário, ela é abstrata, tá? E na classe funcionário a gente vai ter. Deixa eu só subir aqui. A gente vai ter o nome, CPF, salário, cargo, porque eu vou explicar para vocês. Porque nessa classe nós temos, como posso chamar, subclasses e aqui a gente vai ter nome, CPF, salário, cargo, e vai aparecer aqui. E falando mais sobre a nossa subclasses, nós temos o garçom, porque garçom extende funcionário. Porque garçom é um funcionário desse estabelecimento. Então a gente vai ter aqui o nome, o CPF, o salário desse garçom e o cargo desse garçom. Exibir dados, né, que é um método que foi presente, né, em todos eles, porque a gente implementou ele e a gente reutilizou ele em todas elas. Gerente também, que a gente só colocou aqui dados do gerente. E cozinheiro. Cozinheiro também, gente, é bem mais simples cozinheiro. Bom, essas foram as primeiras classes do nosso projeto. Olá, professor, boa noite. Vou estar complementando aqui o trabalho da Kaline, tá certo? A apresentação dela, na verdade.
A gente não pôde estar junto, mas a gente acabou dividindo em duas falas, duas partes, correto? Aí hoje eu vou estar apresentando a classe pedido, tá? A classe sistema restaurante e a main, tá certo? Que é a classe principal do projeto, tá ok? Então vamos iniciar aqui pela classe pedido, tá ok? Então, vou entrar aqui a Kaline ela já apresentou todas as outras classes para você, a funcionalidade, tá certo? A classe pedido, professor, basicamente quando o cliente faz um pedido, a classe pedido ela é responsável por armazenar as informações do pedido, tá? Essa classe dos pedidos, como o cliente, o produto e a quantidade, tá certo? É essa classe pedido que ela armazena tudo isso, né? Tá no package model, né? Ela cria um coisa privada de cliente, produto e um int de quantidade, tá? E aqui é o construtor, tá certo? Basicamente essa classe pedido, ela é apenas isso, tá? Aqui eu vou apresentar também a classe sistema restaurante, tá? Que ela faz parte do código, ela é onde está a maior lógica do trabalho, na verdade, é nessa classe sistema restaurante. Você pode ver que ela é bem extensa, tá certo? Que é o aviso desse código. No sistema restaurante, professor, ela tem a maior parte da lógica, né? Como o sistema acontece, ele gerencia as mesas, os pedidos, o cardápio e até as interações com o cliente. Pronto, professor. A classe sistema restaurante, como eu informei, ela é onde tem a maior lógica do trabalho, né? É onde realmente o sistema acontece. Os pedidos, o cardápio, até a interação com os clientes, tá certo? Aqui no sistema restaurante, professor, a gente tem duas variáveis principais, perdão, são as mesas, né? Que ela faz um map que armazena as mesas do restaurante, onde cada mesa tem um número único, tá certo? E o cardápio, né? Que é uma instância da classe cardápio, que a Kalina apresentou para você, onde todos os produtos oferecidos no restaurante são armazenados nessa classe, do cardápio, tá? Que tá tudo aqui também, eles são mocados os produtos. Tá, deixa eu voltar aqui para. Na verdade, os produtos estão aqui, no meu produto, tá certo? O cardápio, professor, basicamente, quando o sistema restaurante ele é inicializado, ele já cria alguns produtos no cardápio, como você pode estar vendo aqui, a macarronada, a pizza e o suco, com nome e com preço, tá certo? Que são os que precisam. Então agora eu vou apresentar aqui os métodos importantes, né, que são os métodos da classe restaurante, tá certo? Tem um método aqui de cadastrar mesa, tá bem aqui para baixo, tá certo? Que esse método ele é responsável basicamente por adicionar uma mesa ao sistema. Então quando o cliente ele chega para fazer um pedido, ele precisa ter uma mesa. Então a gente insere o número da mesa, tá certo? Para que ele armazene aqui nessa classe de sistema restaurante, para a gente conseguir cadastrar uma mesa, tá? Para adicionar os pedidos àquela mesa relacionada ao cliente, tá certo? Ele tem o método para adicionar o cliente à mesa, tá? Como diz aqui no comentário. Esse método, ele basicamente ele verifica se a mesa está cadastrada, se não tiver, ele adiciona a mesa, o sistema imprime uma mensagem de sucesso, tá? O método para adicionar o cliente à mesa, tá ok? Que ele é responsável, basicamente esse método é responsável por adicionar um cliente a uma mesa específica. Ou seja, quando a gente inicializa a main, ele pede a mesa e pede o nome do cliente, entendeu? Então quando a gente adiciona um cliente, a gente tem que relacionar ele a uma mesa. E esse método aqui, ele realiza essa associação de um cliente a uma mesa, tá certo? Pronto, a gente tem outro método aqui de adicionar pedido. Ele está logo aqui acima, tá certo? Esse método, professor, ele basicamente, quando o cliente deseja fazer um pedido, o método adicionar pedido na minha ele é chamado, tá? Então ele adiciona um pedido à mesa correspondente. Quando o cliente ele quer adicionar um pedido, esse método ele realiza essa associação do pedido à mesa correspondente. Para quando a gente fechar a conta da mesa, ele basicamente extrair, tá certo? Calcular também os dados daquela mesa, a quantidade de produtos, tá? Então temos o método aqui fechar a mesa, que tá logo aqui embaixo. E o método também de listar mesas, né? Perdão. Ele basicamente ele lista todas as mesas que estão cadastradas no momento. E se tiver vazio, ele passa esse print aqui, que nenhuma mesa está cadastrada. Se não for vazio, ele faz um get número que está lá implementado na mesa, tá certo? Para saber o número das mesas que estão cadastradas, tá? Completa, tá certo? Eu vou apresentar aqui agora a main, tá? Pronto, professor, basicamente aqui dando uma olhadinha por cima da main, aqui a gente tem um while, tá? Isso aqui ele vai passar tudo isso aqui, isso é uma repetição, ele vai passar tudo isso aqui pro terminal, tá certo? Isso aqui basicamente é o primeiro menu que vai aparecer pro cliente. Eu vou dar um aqui para o senhor ver. Esse while ele faz esse print aqui no terminal, tá certo? Aí aqui tem as opções, o switch case, né? Se ele selecionar um, ele vai dar essa saída, selecionado dois, essa saída, tá? Isso aqui ele tá tudo puxando das outras classes do model, ele importa tudo aqui no model, tá? Basicamente o que a gente precisa. E a classe que realmente é mais útil aqui nessa main é essa service sistema restaurante, porque ele está importando tudo já aqui nessa classe, na parte de cima, tá? E ele faz um hash map também. Deixa eu mostrar basicamente como está funcionando nossa main. A main, professor, é onde o usuário ele vai interagir com o sistema, né? Quando a gente rodar ela.
Ele possui um menu de opções que fica em loop até o usuário escolher, que é o que eu apresentei aqui para o senhor, tá? Se ele não escolher, não vai sair nada. Ou então ele pode ter a opção de sair, né? Ele digitando zero, esse loop ele para de funcionar. Ele finaliza, entendeu? Se o cliente digitar zero. Se ele digitar um, professor, para cadastrar a mesa, vou mostrar aqui para o senhor. Ele vai dar a opção de digitar o número da mesa, né? E ele cadastra a mesa, tá? Isso aqui vem da classe mesa. Deixa eu puxar aqui, eu vou cadastrar a mesa um, por exemplo. Se eu quiser ver quantas mesas são cadastradas, eu aperto 5 e ele puxa o método do listar mesa. Tá aqui no 5, tá? Listar mesas. Se eu passar fechar mesa, por exemplo, fechar mesa 2, aí ele vai fechar a mesa 2, né? E vai ser, se eu quiser cadastrar um cliente, por exemplo, eu adiciono aqui o cliente, a mesa, professor, ela precisa estar cadastrada, tá certo? Ele vai passar aqui, mas eu vou cadastrar a mesa depois. Então, o nome do cliente é Juan, ok? CPF do cliente. E eu vou cadastrar a mesa um, certo? A mesa foi cadastrada com sucesso, tá? Então vamos adicionar um pedido. Vamos também. Quando eu digito o número da mesa, professor, que é a mesa um, ele solicita o nome do cliente, para quando tiver várias pessoas na mesa, eu conseguir cadastrar para qual cliente que vai ser esse pedido. Então, Juan, vou adicionar 10 macarronadas, certo? Foi adicionado o pedido, as 10 macarronadas, e eu vou fechar o pedido dessa mesa, certo? Quando eu fecho o pedido da mesa um, ele vai sair aqui na saída o total que esse cliente vai ter que pagar. E basicamente é isso, tá, professor? Para concluir essa apresentação, é essencialmente isso. O sistema, a Camille explicou as outras classes, expliquei acabando explicando essas três classes, né? Mas eu acredito que pelo tempo que a gente teve, a gente também quer implementar futuramente uma interface, tá certo? Nesse sistema e escalar ele, tá? Utilizar ele de alguma outra forma. Tá? Mas eu agradeço a atenção, professor, e desejo a você um ótimo trabalho. Até mais.